Parte 6. Pratos típicos do Brasil. Autores desconhecidos. Bobó de camarão. Ingredientes: 2 kg de camarão de tamanho regular, 1,5 kg de macaxeira, 2 copos de leite de coco, 300 gramas de tomates maduros, 150 gramas de manteiga ou margarina, 4 colheres de sopa bem cheias de cebola picada, salsa, cebolinha verde, louro, coentro, 2 colheres de sopa de azeite de dendê, sal, pimenta vermelha, limão, alho socado, 1 pimentão picado, facultativo. Modo de fazer: descasque os camarões e ponha de lado as cabeças. A seguir, tire as tripas escuras, lave-os muito bem e, se forem grandes, corte-os ao meio. Tempere-os com o suco de limão e deixe-os descansar por alguns minutos. Lave bem as cabeças de camarão que foram postas de lado e ferva-as em 2 copos de água. Coe num guardanapo o caldo obtido. Derreta manteiga ou margarina. Refogue então a cebola ralada e os tomates sem peles nem sementes. Deixe corar um pouco e junte os demais temperos e os camarões que estavam de molho. Junte depois o caldo às cabeças que foi posto de lado e deixe tudo cozinhar em fogo brando. Numa panela à parte, cozinhe a macaxeira com água e sal a gosto. Quando estiver mole, retire, escorra e tire as fibras. A seguir, bata no liquidificador ou passe numa peneira. Quando os camarões estiverem cozidos e o molho apurado, acrescente a macaxeira amassada, o leite de coco e também o azeite de dendê. Retire e sirva bem quente, acompanhado com arroz branco. A quantidade de azeite de dendê pode ser aumentada a gosto. Lagosta grelhada. Ingredientes: 1 lagosta já cozida na manteiga, sal e pimenta do reino a gosto, 2 colheres de sopa de vinagre branco, suco de 1 limão, 1 copo de vinho branco. Modo de fazer: coloque a lagosta cozida num espeto ou no forno. Deixe grelhar untada com manteiga, sal e pimenta, regando com um pouco de vinho branco. Quando a crosta começar a ficar quebradiça, a lagosta está assada. Tire a casca e sirva com um molho de manteiga derretida, acrescido de suco de 1 limão, sal e pimenta a gosto e 1 copo de vinho branco. Enfeite com limão, azeitonas e tomates. Moqueca de ostras. Ingredientes: 700 gramas de ostras pesadas sem a casca, sal, pimenta do reino em pó, suco de 2 limões de tamanho médio, 2 colheres de sopa de azeite, meia xícara de chá de azeite de dendê, 1 cebola pequena cortada, 3 tomates picados sem pele nem sementes, 1 xícara de chá de leite de coco grosso extraído de um coco de tamanho médio, molho de pimenta malagueta, coentro picado. Modo de fazer: tempere as ostras com sal e pimenta do reino a gosto, juntando também o suco dos limões. À parte, leve ao forno azeite misturado com a metade do azeite de dendê. Deixe aquecer bem e refogue a cebola picada. Depois acrescente as ostras e os tomates picados. Mexa e deixe cozinhar em fogo moderado. Despeje então o leite de coco e também o azeite de dendê restante. Por último, acrescente o molho de pimenta malagueta e o coentro. Retire se quiser. Sirva este prato acompanhado de farinha de mandioca ou arroz branco. Pernil. Ingredientes: 1 pernil de 3 a 4 kg, 3 dentes de alho, 1 cebola grande ralada, suco de 2 limões, sal, pimenta do reino, pimenta vermelha, 3 colheres de sopa de mostarda, cheiro verde, coentro, 3 copos de vinho branco seco e 1 folha de louro. Modo de fazer: bata tudo no liquidificador. Limpe o pernil e tempere. Asse, regando com o próprio molho. Casquinha de siri. Ingredientes: 6 siris, 1 limão, 1 pitada de pimenta do reino, 1 cebola, 1 colher de sopa de manteiga ou margarina, 2 tomates, 1 dente de alho, miolo de 2 fatias grossas de pão embebidas no leite, 1 colher de chá de farinha de trigo, 4 gemas, 1 colher de chá de farinha de rosca, 1 colher de sobremesa de queijo ralado, sal, salsa, cebolinha verde. Modo de fazer:
Tire a barbatana da cuba dos siris e a tripa preta. Lave-os com escova e limpe-os muito bem. Cozinhe-os com a metade do alho da cabeça, sal, um galho de salsa e outro de cebolinha. Depois de cozidos, tire as carnes do peito e das pernas e ponha-as um instante no forno para secarem. Faça um molho com caldo de limão, um pouco de água, pimenta do reino e sal. Junte a carne do peito e das pernas dos siris e deixe durante 1 hora nesse molho. Refogue na manteiga o alho e a cebola restantes. Acrescente a carne de siri e o pão embebido no leite. Adicione o molho e leve a ferver. Se necessário, ponha mais leite ou água. Engrosse com farinha de trigo e, quando a massa estiver cozida, acrescente as gemas. Torne a levar ao fogo durante alguns minutos. Com esta massa, recheie as casquinhas. Pincele com uma gema e polvilhe com queijo ralado e farinha de rosca. Leve ao forno apenas para dourar. Pato no tucupi. Ingredientes: 1 pato grande, 3 cebolas pequenas cortadas em rodelas, 4 dentes de alho, bacon em fatias, tomates maduros, facultativo, meia xícara de chá de vinagre, 1 folha de louro picado, meia colher de café de cominho, 1 xícara de chá de óleo, 1 maço de jambo, sal, 1 litro de tucupi, 12 colheres de sopa de farinha de mandioca torrada. Observação: as folhas de jambo não devem ser substituídas, mas como é difícil encontrá-la no centro e sul do país, sugerimos trocá-las por folhas de agrião. Neste caso, não afervente o agrião. Adicione-os apenas alguns minutos antes de servir o prato. O tucupi suco extraído da mandioca você encontra à venda já pronto nas casas de artigos especiais do Norte e Nordeste. Modo de fazer: limpe muito bem o pato. A seguir, fure-o ligeiramente com um garfo e tempere com alho socado, sal, louro, pimenta do reino, cominho e vinagre. Deixe tomar gosto de um dia para o outro. Após esse tempo, cubra o pato com fatias de bacon. Coloque-o numa assadeira, arrume por cima as fatias de cebola e tomate, facultativo. Regue com óleo e leve ao forno moderado, deixando assar até que o pato fique corado e macio. Retire, corte-o em pedaços e deixe no próprio molho. Limpe o jambu, lave e pique, mas conserve os talos para dar mais gosto. A seguir, ferva o jambu com o tucupi e 2 dentes de alho previamente socados durante mais ou menos 15 minutos. Depois, adicione os pedaços de pato com o molho e deixe ferver por 20 minutos. Na hora de servir, coloque em cada prato 2 colheres de sopa de farinha de mandioca. Arrume por cima 1 ou 2 pedaços de pato e despeje bastante molho bem quente. O molho misturado com a farinha formará uma espécie de pirão. Tacacá no tucupi. Ingredientes: 1,5 litro de tucupi, 4 dentes de alho inteiros, sal, 2 maços de folha de jambo, meio quilo de camarão seco, meio quilo de goma de polvilho azedo, não use polvilho beneficiado, molho de pimenta bem forte. Modo de fazer: leve o tucupi ao fogo, junte com os dentes de alho e um pouco de sal. Deixe ferver. À parte, dê uma rápida fervura nas folhas de jambo. Retire e escorra. A seguir, despeje o jambo na panela do tucupi e acrescente também os camarões secos previamente lavados. Em separado, leve ao fogo a quantidade de água indicada nos ingredientes, juntando o alho restante e um pouco de sal. Deixe ferver. Dissolva a goma ou polvilhe em um pouco de água fria. A seguir, despeje sobre a água fervendo. Mexa com energia para que a goma fique bem dissolvida. Despeje então essa mistura na panela do tucupi, mexendo bem. Acrescente molho de pimenta forte e sirva este prato bem quente, distribuindo em cuias individuais. Querendo acentuar o sabor do camarão, sirva o tacacá com os camarões frescos, previamente refogados em azeite e a seguir cozidos no tucupi. Pato. Ingredientes: 2 cebolas picadas, tomates picados, 2 cabeças de alho amassados, 1 colher de chá de pimenta, 1 litro de cerveja, sal a gosto. Modo de fazer:
Deixe o pato neste molho, de preferência de véspera. No outro dia, ponha numa assadeira untada com manteiga e leve ao forno coberto com papel alumínio. Quando a carne estiver cozida, retira-se o papel e deixe a carne dourar. Maniçoba. Ingredientes: 3 maços de maniva, folha de mandioca, 1 quilo de toicinho fresco, 3 orelhas de porco, meio quilo de paio, meio quilo de carne seca, meio quilo de lombo de porco, 200 gramas de toicinho defumado, 3 dentes de alho, suco de 3 limões, pimenta malagueta, salsa, coentro picado. Modo de fazer: lave bem a maniva. A seguir, passe-a no moedor de carne. Leve ao forno numa panela grande com os 2 toicinhos previamente moídos ou picados. Junte as folhas de maniva e cubra com bastante água. Isso deve cozinhar por etapas. No primeiro dia, deixe ferver por 4 horas. O mesmo tempo no segundo e no terceiro dias, sempre juntando a água necessária. Coloque de molho em água fria as carnes de porco e seca durante mais ou menos 12 horas. Retire e corte em pedaços grandes e iguais, tanto quanto possível. Depois do terceiro dia de cozimento da maniva, junte os pedaços de carne, o paio e todos os temperos. Deixe cozinhar em fogo brando por mais ou menos 5 horas. Retire e sirva com arroz branco ou farinha de mandioca. Sururu de capote. Ingredientes: 1 quilo de sururu, pode ser substituído por mexilhões. Suco de 3 limões de tamanho médio. 4 colheres de sopa de azeite. 1 cebola pequena picada miúda. 5 tomates grandes. Sal, pimenta do reino, pimenta vermelha, 1 maço de coentro, leite grosso extraído de um coco de tamanho médio. Modo de fazer: lave bem os sururus. Raspe-os com uma faca para que as cascas fiquem bem limpas. Escove-os e torne a lavar. Deixe de molho em água com o suco de 1 limão. Leve ao fogo numa panela grande com azeite. Quando aquecer, refogue a cebola e os tomates ambos picados. Adicione os sururus, o suco de 1 limão restante, sal e um pouco de água. Deixe ferver em fogo forte até que os sururus estejam cozidos. O ponto de cozimento dos sururus é facilmente reconhecido, pois as cascas se abrem. Acrescente pimenta do reino vermelha a gosto, coentro e mais um pouco de água fervente. Depois, retire os sururus e ponha-os de lado. À parte, prepare um pirão despejando a água fervente do cozimento dos sururus sobre a farinha de mandioca, mexendo energicamente para que o pirão não encaroce. Misture e sirva despejando por cima o pirão. Se quiser, decore a superfície do prato para valorizar mais a apresentação. Sarapatel. Ingredientes: 2 kg de miúdo de porco bem lavado, tripa, fígado, coração, rins, etc. 1 xícara de chá de sangue de porco. 1 xícara de chá de banha. 4 colheres de sopa de cebola picada. 3 ou 4 dentes de alho. Louro, cominho, 1 pitada de cravo moído, 1 maço de salsa e coentro, 2 limões, sal, pimenta do reino, pimenta de cheiro. Modo de fazer: esfregue bem os miúdos de porco com o caldo de 1 limão. Lave e corte como para picadinho. Junte os temperos socados, menos a pimenta de cheiro, e deixe tomar gosto durante 2 ou 3 horas. A seguir, coloque num caldeirão e cozinhe com água suficiente, diminuindo o fogo assim que começar a ferver. Cerca de 1 hora escorra. Depois, refogue tudo na banha previamente derretida e torne a pôr na panela. Se necessário, despeje mais água quente. À parte, cozinhe o sangue, esfarele com os dedos e junte aos miúdos quando estes estiverem quase cozidos. Poucos minutos antes de tirar do fogo, adicione as pimentas de cheiro. Sirva à parte um molho de pimenta e limão feito com sal, pimenta, 1 dente de alho e rodelas de cebola, tudo bem socado, em pasta. Acrescente caldo de limão em quantidades suficientes para diluir esta pasta e algumas rodelas de cebola, sem amassar. Prepare 1 hora antes de levar à mesa. Sorvete de manga. Ingredientes: 1,5 xícaras de suco de manga, açúcar a gosto, 2 claras batidas em neve,
Modo de fazer: misture o suco de manga com açúcar e leve ao congelador. Quando estiver parcialmente congelado, retire e bata bem. Junte as claras e bata novamente. Leve ao congelador até atingir a consistência desejada. Sorvete de abacate. Ingredientes: 1 abacate grande, açúcar a gosto, 2 claras em neve. Modo de fazer: bata o abacate no liquidificador e adoce a gosto. Bata as claras em neve e adicione 4 colheres de sopa de açúcar aos poucos, batendo bem. Acrescente ao abacate batido e bata mais um pouco. Leve ao congelador e deixe por 40 minutos. Bata novamente, leve ao congelador e deixe até atingir a consistência desejada. Churrasco à gaúcha. O churrasco à gaúcha consiste em se cortar tiras compridas de carne e enfiar num espeto. Daí, finque o espeto no chão obliquamente e, sob o mesmo, acenda o fogo de lenha. A carne não leva tempero algum. Enquanto assa, vá passando uma mistura de sal grosso umedecido com o sangue da carne. Para acompanhar o churrasco, sirva farinha de mandioca pura ou um molho de tomate, cebola, óleo e vinagre, e uma farofa feita com farinha de mandioca, cebola, azeitona e linguiça. Feijão tropeiro. Ingredientes: meio quilo de feijão, meio quilo de linguiça fresca, carne de porco, 1 xícara de chá de torresmo, pimenta vermelha, sal, 3 dentes de alho picado, 3 cebolas pequenas picadas, meio copo de gordura derretida. Modo de fazer: deixe de molho o feijão em água fria de véspera. Na hora de preparar este prato, leve o feijão ao fogo com bastante água e deixe cozinhar até que fique com pouco caldo. Antes de completar o cozimento, tempere com sal a gosto. Retire do fogo. Despeje o feijão numa tigela e adicione a cebola e o alho já picados. A seguir, junte a farinha de mandioca e pimenta vermelha a gosto. Depois, acrescente a gordura derretida e fervente. Mexa bem e, por último, junte a linguiça previamente picada e frita sem pele, o torresmo e, se necessário, mais um pouco de sal. Torne a mexer e leve logo à mesa. Feijão caipira. Ingredientes: 2 kg de feijão, 1 kg de carne seca, 1 kg de carne de porco salgada, meio quilo de paio, meio quilo de linguiça, meio quilo de lombo de porco salgado, 1 pé de porco, 1 orelha de porco, 1 rabinho de porco, 1 linguiça de porco, 100 gramas de toicinho defumado, 3 dentes de alho socado, 4 colheres de sopa de cebola batidinha, 1 folha de louro, opcional, 3 colheres de sopa de óleo ou gordura e também sal. Modo de fazer: escolha e lave o feijão. Deixe-o de molho em água fria de véspera. Lave bem as carnes para tirar o excesso de sal. Deixe-as também de molho em água fria, mas em vasilha separada, trocando a água de vez em quando. No dia seguinte, em panelas separadas, o feijão e as carnes. Quando o feijão estiver macio, refogue o alho e a cebola no óleo. Junte 3 ou 4 colheres de feijão, amasse, acrescente algumas colheres de caldo de feijão e deixe ferver. Despeje em seguida na panela de feijão. Quando as carnes estiverem cozidas, despeje-as também na panela de feijão, que deve ser bem grande. Deixe ferver de 15 a 20 minutos para tomar gosto. Se gostar de louro, pode acrescentar 1 folha. Prove de sal. Como as carnes são salgadas, nem sempre é necessário pôr mais sal. Sirva a feijoada em tigelas individuais, de barro ou cerâmica, colocando em cada uma algumas colheradas de feijão e as várias carnes cortadas em pedaços. O feijão também pode ser servido em uma terrina e as carnes cortadas em pedaços mais ou menos grandes colocadas em travessas. Acompanha-se a feijoada com arroz branco, couve à mineira, farinha de mandioca torrada, laranja meio ácidas, descascadas, cortadas em fatias, levemente polvilhadas com sal e o molho próprio que se leva à mesa numa molheira. A bebida apropriada é a batida de limão ou a caipirinha. Chinchim de galinha. Ingredientes: azeite de dendê, meio quilo de camarão seco, 100 gramas de amendoim torrado, sal, alho, limão. Modo de fazer: limpe a galinha, parta pelas articulações.
Tempere com sal, alho, limão. Faça um refogado com azeite de dendê, cebola, alho, camarão seco e amendoim torrado, depois de passado tudo na máquina. Junte a galinha, refogue bem, vá juntando água aos poucos de cada vez até cozinhar a galinha e formar um belo molho. Sirva com farofa de azeite de dendê. Farofa de azeite de dendê. Ingredientes: meio quilo de farinha de mandioca, 2 ou 3 colheres de sopa de óleo, 1 colher de sopa bem cheia de azeite de dendê, sal, coentro picado, facultativo. Modo de fazer: aqueça o óleo, junte a farinha de mandioca e mexa até dourá-la ligeiramente. Tempere com sal e coentro. Mexa, adicione o dendê aquecido em banho-maria, misture bem e deixe no fogo por mais 1 ou 2 minutos. A farofa deve ficar meio úmida. Se for preciso, junte mais óleo. Vatapá de galinha. Ingredientes: uma galinha de tamanho regular, mais ou menos 1 kg, 1,5 kg. 300 gramas de camarão seco moído. Um coco de tamanho médio. 100 gramas de miolo de pão amanhecido, mais ou menos 2 pãezinhos de sal. 1 xícara de chá rasa de amendoim, ligeiramente torrado. Farinha de arroz, facultativo. Pimenta malagueta. 3 colheres de sopa de azeite de dendê. 1 cebola de tamanho médio, 3 dentes de alho, meia xícara de chá de azeite, sal. Modo de fazer: limpe e lave a galinha. Corte-a em pedaços pequenos. Refogue-a ao azeite previamente aquecido, adicionando também todos os temperos. Junte ainda metade dos camarões secos e moídos. Retire o leite de coco. A seguir, despeje meio litro de água. Leve essa mistura ao fogo e deixe ferver um pouco. Adicione o miolo de pão liquidificado, o amendoim torrado, moído e o camarão seco que sobrou, também ligeiramente torrado e moído. Se ficar um pouco ralo, engrosse tudo com uma pequena quantidade de farinha de arroz. Deixe ferver um pouco e, por último, acrescente o azeite de dendê. Misture e sirva. Depois de adicionar o azeite de dendê, a mistura não pode ferver. Caruru baiano. Ingredientes: 1 kg de camarões frescos, 250 gramas de camarões secos, 1 kg de quiabo, 250 gramas de amendoim torrado e moído, 4 colheres de sopa de óleo, 1 colher de azeite de dendê, 1 cebola, 3 tomates, 1 dente de alho, 1 folha de louro, coentro, 3 colheres de sopa de cheiro verde bem batidinho, sal. Modo de fazer: limpe e lave bem os camarões frescos. Descasque e moa os camarões. Raspe o quiabo com uma faca. Lave-o e corte-o em rodelinhas. Leve ao fogo em uma panela o óleo, a cebola ralada, o alho esmagado, os tomates picados, o coentro e o louro. Deixe-os fritar bem e acrescente os camarões frescos, os secos e o quiabo. Junte o cheiro verde e deixe cozinhar em fogo brando. Se necessário, adicione um pouco de água. Quando estiver bem cozido, se quiser, junte o amendoim para engrossar. Cozinhe até obter uma pasta enxuta. Ponha o dendê. Está prontinho o caruru para ser servido. Prove e, se necessário, ponha o sal. Como os camarões secos são salgados, é preciso tomar cuidado. Leitão pururuca. Ingredientes: 1 leitão pequeno novo, sal, pimenta do reino em pó, 3 dentes de alho, 4 ou 5 cebolas de tamanho médio picadas miúdo, 3 tomates grandes e bem maduros, 2 folhas de louro, 1 maço grande de salsa e cebolinha verde, suco de 4 limões de tamanho médio, 1 xícara de chá de azeite. Ingredientes do recheio: os próprios miúdos retirados do leitão, sal, suco de 2 limões pequenos, pimenta do reino em pó, 4 colheres de sopa de banha de porco ou, se preferir, manteiga ou margarina, 1 cebola pequena ralada, 2 tomates grandes maduros, 1 maço de salsa e cebolinha verde, 200 gramas de presunto picado, 200 gramas de azeitona, 2 xícaras de chá de farinha de mandioca, 2 ovos grandes cozidos. Modo de fazer: limpe muito bem o leitão. A seguir, deixe-o de molho em água fria durante 4 ou 5 horas.
Depois deste tempo, tempere-o com sal, pimenta do reino, alho, cebola, tomate, louro, salsa, cebolinha e suco de limão. Fure todo o leitão com os dentes de um garfo para que o tempero penetre bem. Deixe marinar durante pelo menos 8 horas ou de um dia para o outro. Recheio. Lave os miúdos do leitão e tempere com sal, suco de limão e pimenta do reino. Depois cozinhe-os ligeiramente juntamente com um pouco de água. Retire e pique miúdo. A seguir, derreta metade da banha ou manteiga e refogue os miúdos do leitão. Junte os demais ingredientes, cebola ralada, tomates picados, salsa e cebolinha picadas, presunto, azeitona, farinha de mandioca e ovos cozidos, seguindo a ordem já indicada na relação. Montagem. Tire o leitão do tempero e recheie com a mistura preparada. Unte-o todo com a gordura ou manteiga restante. Depois, coloque-o em uma assadeira e regue-o com o próprio tempero em que ficou de molho. Cubra com papel alumínio e leve ao forno quente deixando assar. No final da primeira hora de cozimento, ou quando a carne estiver macia, tire o papel e deixe o leitão dourar, regando sempre e com o próprio tempero da assadeira. Quando estiver bem dourado, esquente o azeite e despeje-o sobre o couro do leitão para a pururuca ou pururucar. Coloque na travessa em que vai servir e decore com alface picada, rodelas de limão e de ovos. Sirva quente.